Os mais fortes, e talvez o mais forte do Paulo Freire, é aquilo que replica um pouco a própria teoria dele. Como ele dizia assim, é preciso ouvir a voz de quem vem à escola, porque traz um mundo rico. E foi esse mundo rico que ele trouxe. E a educação como um processo no qual as pessoas vão se completando ao longo de sua vida. O Freire sempre disse que o ato pedagógico ele é um ato político. Eu acho que não existe um método, existe uma atitude geral diante do mundo, que é olhar o mundo como o nosso problema. O que o Paulo Freire falava de uma ética universal do ser humano, né? O diálogo, a escuta, a humildade, a tolerância, o respeito ao outro, né? O reconhecimento do diferente. Paulo define a educação como um processo no qual as pessoas vão se completando ao longo de sua vida. Ser incompleto é uma característica de todos os seres vivos. Entretanto, em relação aos seres humanos, isso ganha um caráter diferente, porque somos incompletos, mas ao mesmo tempo temos consciência da nossa incompletude. E é essa consciência que nos abre a possibilidade de aprender, de conhecer a nós próprios e o mundo que temos em volta. Nós não temos que lamentar o fato de sermos incompletos. Nós temos que incorporar e assumir isso e trabalhar nessa dinâmica. Essa visão também é muito bem explicitada por Paulo Freire. Eu acho que uma das marcas do pensamento Paulo Freire é que é um pensamento que nasce da experiência vivida e refletida por Paulo. Ele dizia que ficar imaginando, tentando entender as coisas que aconteciam, eram para ele uma forma agradável de passar o tempo, de conversar com outras pessoas. E ele traz fortemente essa marca para a sua pedagogia. As pessoas descobriram que havia uma outra possibilidade, uma outra educação a partir da realidade das pessoas. Uma educação que escutava as pessoas, que partia dessa realidade, que discutia essa realidade e que colocava como perspectiva a possibilidade de mudança dessa realidade. É interessante observar no Paulo que o seu pensamento sempre nasce do fato de estarmos no mundo, sermos pessoas convivendo com outras pessoas e com as circunstâncias que nos cercam. É um ato político porque ele implica opções diárias. A hora que eu enfatizo, leiam essa notícia, prestem atenção neste trecho, a hora que eu adoto um livro, que eu sugiro a leitura de um outro livro, na hora que eu menciono, não é, prioridades da própria vida, é assim que os valores vão se formando e conformando. A educação que hoje, em geral, predomina na escola brasileira, ela está muito centrada na qualificação da mão de obra para o mercado de trabalho e voltada para a questão do vestibular. Então, nós não temos uma educação holística, uma educação humana, uma educação, no sentido forte da palavra, política, com P maiúsculo. Uma educação para a cidadania, para fortalecer e aprimorar a democracia. A ideia básica dele é a seguinte: o que ensina é o interesse. E o interesse é um projeto político. O que interessa é um projeto de vida, é um projeto de transformação social, é um projeto com grande cunho político no meio, não um político partidário específico, mas é um processo de transformação da sociedade. A nossa pedagogia, em geral, a pedagogia adotada nas escolas brasileiras, ainda tem aquele caráter que o Paulo Freire criticava de uma pedagogia bancária, ou seja, o professor imagina que a cabeça do aluno é uma tábua rasa e que ele vai colocar ali os seus conhecimentos como se coloca a semente na terra. Quando, na verdade, o Paulo Freire ensina que a gente não ensina ninguém, a gente ajuda alguém a aprender.
E quando nós estamos ensinando, nós estamos também aprendendo. Quer dizer, o processo pedagógico é um processo dialógico, de diálogo, como ele frisava. A ideia era produzir um material para discutir com educadores populares essa questão do que é conhecer e quais as marcas do conhecimento. E para isso, junto com o Paulo, escolhemos 5 pontos que marcariam, que marcavam o que ele considerava importante o educador saber em torno do conhecimento. Acho que a primeira coisa era que todo mundo sabe, não existe pessoas sem conhecimentos. Na verdade, o Paulo Freire, ele parte do princípio de que todo mundo sabe. Acontece que existem pessoas que não têm consciência de que sabem. Sabem, porém não sabem que sabem. O segundo aspecto é que o conhecimento nasce do fazer e do refletir sobre o que faz. O terceiro aspecto é que conhecemos juntos. Embora o conhecimento seja pessoal e seja intransferível, mas ele nasce da relação entre as pessoas. O quarto ponto, que aprender geralmente é difícil. Exige muitas idas e vindas, acertos, erros, a preocupação de descobrir onde erramos, refazer o que foi feito. E o quinto aspecto, que é um aspecto que o Paulo gostava muito, é de que o que sabemos hoje veio do que sabíamos antes. Então, o passado é uma semente que no futuro vai gerar novos conhecimentos. Ao mesmo tempo que o presente cria as bases para o conhecimento futuro. Todos podem ser melhores. Segundo, todos aprendem. Tá certo? Terceiro, não há alguém que saiba tudo. E o professor tem que aprender que às vezes os seus alunos, pela sua prática cotidiana, que é muito diferente da dele, porque hoje nós já somos segmentos sociais diferenciados, não é? Pode lhe ajudar, pode lhe dar indícios, pode lhe fornecer argumentos para ele melhorar, para ele adequar melhor os próprios conhecimentos para aqueles determinados grupos sociais. Uma escola paulo-freiriana, ela também não teria essa coisa de o professor que traz o ensinamento para o aluno. Não, o aluno está sempre sendo estimulado a pesquisar. Não que o educador não tenha que ter diferenças em relação ao educando e não tenha coisas a transmitir. Tem, né? Claro, transmitir experiência, um monte de coisa. Mas tudo isso se faz por um meio, e esse meio é o diálogo. Diálogos. O logos, uma palavra, uma compreensão do mundo, que é dia, que vai e volta, que atravessa, né? Que circula. Esse é o sentido diálogo, né? Diálogos. Sabemos que nós não somos a internet. Nós não temos nem tudo dentro de nós. E outra coisa, e obviamente os interesses, eles variam de hora a hora. Fazer uma educação, como ele sempre propugnou, né? Que partisse dos saberes e das práticas dos educandos, das pessoas envolvidas no processo, né? Uma educação que respondesse às aspirações, aos sonhos, às necessidades das pessoas, supõe que o educador esteja disposto a escutá-las. Se você está mexendo no cerne do conhecimento, que significa o que isto traz para mim, não é no sentido utilitário, pragmático do termo, mas é de instrumental para um processo de reflexão e do que nós chamamos de autonomização. Isto é emancipação intelectual, tá certo? Se eu consigo esgotar aquele assunto plenamente, essa é a condição para eu fazer o próximo e fazer o próximo, tá certo? E a buscar a razão das coisas que não se esgotam, obviamente, nas salas de aula, né? Eu vou escolher alguns assuntos para motivar os alunos, tá certo? E para fazer deles exatamente, aspas, pesquisadores.